Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês a nossa última aula de redação, tá? Hoje eu busquei um texto que fala sobre o Enem, tá? Uma proposta de redação do Enem. Então vamos lá. Então, essa proposta, a gente sabe que o Enem, ele traz textos motivadores, tá? Ou seja, textos que eu vou ler para poder me basear para fazer o meu texto, né, a minha proposta de redação. Claro que, como eu disse, esses textos são motivadores, tá? Então eu tenho uma proposta de redação e eu tenho os textos que vão me apoiar. Como eu disse, é um apoio, não é cópia, tá? Então aqui nessa proposta nós vamos encontrar 3 textos, tá? A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo, ou seja, um texto onde eu deixo claro a minha opinião, tá? Em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema A Persistência da Violência contra a Mulher na Sociedade Brasileira, apresentando a proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Tá? Então é importante ressaltar, se é um texto de opinião, eu tenho que deixar a minha posição clara, tá? Ou eu vou me posicionar a favor ou contra a violência, esse tema, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Claro que é importante, como foi ressaltado aqui, eu respeitar os direitos humanos, tá? Então, o primeiro texto diz assim: nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010, foram assassinadas no país acima de 92 mil mulheres, 43.700 só na última década. O número de menores de mortes nesse período passou de 1.353 para 4.665, que representa um aumento de 230%, mais que triplicando o quantitativo de mulheres vítimas de assassinato no país. Então a gente consegue ver aqui que esse texto ele trabalha com dados estatísticos, tá? Então, se eu quiser me posicionar contra, evidentemente, contra a violência, eu acho que essa posição que deve ser colocada, eu tenho alguns dados aqui que vão favorecer a minha opinião, tá? Já no segundo momento, ele traz mais 3 textos, na verdade, né? São 4 textos, ó. Um gráfico falando do tipo de violência relatada por essas mulheres, tá? Eu tenho a violência física, que é a maior, né? A psicológica, que também é um número bem alto, a moral, a violência sexual, a violência patrimonial, cárcere privado e o tráfico de pessoas. No texto número 3, eu tenho um cartaz dizendo, né, feminicídio basta. E de fato nós estamos enfrentando um aumento impactante na nossa sociedade. E o texto 4 traz mais números, tá? Números, o impacto dessa violência em números, tá? Então, eu vou argumentar usando dados, olha quantos dados eu posso usar. Professora, não sei o que é feminicídio, nunca ouvi falar. Então, vamos lá. O feminicídio é o homicídio, perdão, praticado contra a mulher em decorrência do fato dela ser mulher.
misoginia e menosprezo pela condição feminina ou discriminação de gênero, fatores que também podem envolver violência sexual ou em decorrência de violência doméstica, tá? Eu tenho a lei conhecida como a Lei do Feminicídio, alterou o Código Penal brasileiro, incluindo como qualificador do crime de homicídio o feminicídio, tá? Falando em misoginia, o que que é? É o ódio, o desprezo, o preconceito contra mulheres ou meninas. A misoginia pode se manifestar de várias maneiras, incluindo a exclusão social, a discriminação sexual, hostilidade, androcentrismo, o patriarcado, ideias de privilégio masculino, a depreciação das mulheres, violência contra as mulheres e a objetificação sexual, tá? Então, logo após esses textos aqui motivadores, eu tenho instruções para eu fazer o meu texto, tá? Eu tenho, posso fazer primeiro um rascunho, tá? Eu tenho o texto definitivo, que é numa folha própria. Esse texto ele tem que ter até 30 linhas. A redação que apresentar cópia desses textos, né, vai ser eliminada porque não pode. Eu vou tirar zero se eu não fizer até 7 linhas, né? O texto vai ser considerado insuficiente. Fugir do tema, eu tenho um tema específico, a violência contra a mulher, tá? Eu não posso apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos e eu tenho que apresentar um texto que tem a ver com o tema, né? Eu não posso fugir desse tema, tá? Ou seja, o tipo de texto é um texto argumentativo. Então, eu tenho toda a estrutura de um texto argumentativo. Eu tenho a introdução, onde eu vou apresentar o meu texto, né, sobre o que fala o meu texto. Eu tenho desenvolvimento onde eu devo sustentar a minha opinião, e para isso eu uso argumentos. Os argumentos podem ser por exemplificação, por dados estatísticos, por comparação, e eu tenho os textos motivadores para me ajudar nisso, tá? E o ideal na redação do Enem é você, na conclusão, trazer uma proposta de intervenção. Como esse problema poderá ser solucionado, tá bom? Então, essa foi nossa última aula de redação. Eu gostaria de agradecer pela atenção e ano que vem estaremos juntos. Não, o nono é um vídeo de despedida, na verdade, né? Muito sucesso, muita paz, muita saúde, e eu agradeço por passar esse ano com vocês. Então, tchau, tchau.